Ver é crer, crer é ver. Porque basicamente o que eu quero dizer com essa frase é que se uma gata tiver atraída por você, querer te dar, querer sair com você, querer qualquer coisa, provavelmente você não vai enxergar essa brecha, essa deixa, a atração que ela tem por você, porque você não acredita que ela possa estar atraída por você. Você pode estar perguntando, não, eu estou ali na frente daquela gata, conversando com ela, como que eu ia conseguir ver sinais de atração dela por mim se eles não estão lá? E a questão aqui que eu quero perguntar para você é, faz parte da sua realidade mulheres lindas, gatas, serem atraídas por você? Por quê? Se for parte da sua realidade, sim, você provavelmente vai ser capaz de identificar esses sinais. E se você não for capaz de identificar esses sinais, mas mesmo assim você acredita a sua realidade é que mulheres lindas são atraídas por você sim, não importa se você vai conseguir enxergar aqueles sinais, sabe por quê? Você ainda vai partir com essa interação, partir conversando com essa mulher, presumindo que ela está atraída por você. Por quê? Numa interação, se você simplesmente supor que ela sim está atraída e por isso que ela está ali conversando com você, por isso que ela está passando tempo conversando com você, e você já deixar isso de lado, não se preocupar tanto em focar se ela está atraída, se ela está gostando de você ou não, e simplesmente presumir já, assumir, supor mesmo, na realidade, que ela está atraída sim. Sabe o que isso vai fazer com sua comunicação? Você não consegue nem imaginar. Porque a questão dessa sua realidade, quanto menos estruturada ela for, quanto menos lavagem cerebral você já teve na sua vida, melhor para você. Eu vou contar uma história, porque eu era um cara que antes de saber de dinâmica social, antes de ser bom com mulheres, antes de estudar atração, persuasão, sedução e tudo mais, eu costumava ir muito em bares. Eu ia para um bar aqui da área, aqui da minha vizinhança, aqui na minha cidade, um bar que eu já costumava ir, conhecia todo mundo, conhecia as pessoas, ia lá, via sempre as mesmas pessoas. E eu, sabe, ficava ali no bar, ali no balcão mesmo, tomando um drink geralmente, e quando chegasse alguma mulher ali para pegar uma bebida, eu tentava um papo nela, e se ela desse um papo para mim ali, se ela ficasse na conversa um pouquinho mais, aí, sabe, eu já acharia que teria alguma coisa. Só que o que acontecia? Quando chegava uma gata, ela pedia uma bebida, aí eu chegava lá e conversava e começava a fazer já algo de errado, que eu pulava a etapa de atração e eu ia direto para aquele rapport leve. Perguntava coisa da vida dela, alguma coisa sobre trabalho, sobre a família, sobre o que ela gosta de fazer e entrava naquele rapport, que já era um erro, né? Só que o que acontecia era o seguinte: se ela ficava ali conversando comigo no bar 20, 25 minutos, eu já presumia, eu já assumia que ela estava atraída por mim. Aí eu puxava o gatilho, eu tentava arrastar ela para casa, tentava dar uns beijos nela, tentava agarrar ela de algum jeito. Às vezes dava certo, ela ia para casa comigo, às vezes eu levava um não e a coisa ficava até constrangedora. O engraçado é que esses lugares geralmente eu conhecia todo mundo, conhecia essa mulher, então ficava uma coisa um pouco estranha. Só que aí depois, eu, sabe, num rolê mais tarde, chegava nela e ela sempre brincava numa coisa assim, lembra quando você tentou me agarrar? Tudo mais. E provavelmente tentei agarrar a maioria das mulheres do bar. E a maioria, na real, provavelmente sem sucesso. Eu consegui algumas e eu tava transando sim, mas tinha um problema com isso. Eu tinha a autoconfiança de tentar chegar nelas, a autoconfiança de que se eu levasse um não, aquilo ali ficava tranquilo e eu levava tranquilamente, e até depois, quando a situação ficava um pouco mais constrangedora e eu às vezes ligava para ela, falar, foi mal por ontem à noite tentar te agarrar, ou num rolê mais tarde, depois, né, mais tarde, eu chegar para aquela mulher e falar, aquela época, aquele dia que eu tentei ficar com você e tudo mais, eu descobri algo. Eu descobri que, mesmo eu não conseguindo fazer isso e passando por uma situação talvez até um pouco constrangedora, eu descobri que as mulheres, elas esperavam já que eu faria aquilo. Elas já tinham uma expectativa de que eu fosse puxar o gatilho, que eu fosse dar em cima delas, que eu fosse tentar alguma coisa. Elas ficaram até felizes por eu ter feito, mesmo dizendo não. Depois de estudar dinâmica social por algum tempo, eu aprendi a fazer coisas como isolar ela, ou
ler as deixas ou sinais que elas estão passando, principalmente quando elas estão atraídas, mas principalmente de conseguir instalar ali na mente delas formas delas racionalizar de trás para frente o que seria, como seria sair e transar comigo. Na real, quando eu passei a estudar dinâmica social, eu passei a ser aquele cara por quem elas ligavam quando elas queriam ter uma relação ali sexual mais casual, mais rapidinha, sem compromisso, sem nada. Mesmo naquela época, a minha realidade, ela era bem aberta, de eu aceitar várias possibilidades com aquelas mulheres. Por quê? Você perdeu uma oportunidade simplesmente por não achar que ela poderia existir, não é forma de você viver a vida. Eu lembro de um amigo que, quando eu fiz um rolê, trouxe umas mulheres em casa e esse brother meu também estava em casa. E essas garotas, elas estavam prontas para transar. Tinha até duas que estavam ali, sabe, tomando uma aqui em casa e tal, relaxando. E elas estavam dando até deixas para ele. E essas meninas, elas eram massagistas tântricas, já super soltas, super tranquilas, estavam dando deixas e sinais para ele de que até rolaria um homenagem com ele. Só que ele, já sabendo como fazer jogo e tudo mais, ele estava jogando ainda atração, fazendo aquele banter, brincando com elas, provocando, atiçando, até jogando neg nelas. Desnecessário, porque ele estava tentando construir a atração aonde a atração já existia. Ele não acreditava que aquelas minas, elas estavam ali a fim de dar para ele naquele momento. Ele ficou zoando elas e ficou ali e tal e não sei o quê. E ele acabou não pegando, não dando sorte com elas, porque elas falaram, meu, esse cara tá meio de palhaçada, desencana de tudo. O momento que ele poderia, que elas cogitaram ter ali essa relação com o cara, dar essa oportunidade para ele, ele simplesmente de não acreditar que aquilo era verdade, em algum momento que elas deram uma deixa, ele até achou que as minas estavam zoando ele, e como ele já estava naquela de flerte, neg, zoa e tá sempre ali na zoeira, elas ali deram uma oportunidade, ele não enxergou, não acreditou que existia e não conseguiu desfrutar. Por isso que eu falo, você tem que passar a acreditar que essas possibilidades possam acontecer com você. Como eu disse, não é maneira de viver a vida, não acreditando que esse tipo de coisa possa acontecer e você perder oportunidades. Essa é uma das 5 principais lições que você pode aprender em toda atração e sedução, e com certeza é uma das que mais faz efeito em como você lida em situações com mulheres. O seu sistema de crenças precisa estar ali alinhado e configurado para ajudar e apoiar todo o seu aprendizado, principalmente na atração e sedução, para que você tenha frutos nisso. Todo o trabalho que você faz em cima de si para ser um cara mais atraente, para aprender a flertar e tudo, pode ser jogado fora, simplesmente porque você está ali conversando com mulheres, sendo um cara atraente, só que você não está enxergando as possibilidades que estão ali, te dando um tapa na cara, e você está ali simplesmente jogando elas no lixo, porque você não acredita que esse tipo de coisa pode acontecer com você. Porque se você realmente, lá no fundo, acredita que mulheres lindas, maravilhosas, gatas, jamais seriam atraídas por você, então quando você sai por aí, interage, ver mulheres bonitas, você está procurando esses sinais negativos que elas estão dando de que elas não estão atraídas por você, mesmo elas não existindo. Talvez elas são tão sutis, mas você procurando isso vai encontrar. Você precisa reprogramar a sua realidade e precisa reprogramar o seu sistema de crenças. Precisa acreditar sim que você tem esse potencial e que você vai conseguir atingir esse potencial. Basta você seguir todas as dicas, todas as lições, as regras que a gente aplica e passa aqui para você ser aquele cara extraordinário. Se liga só nessas aqui que você pode fazer e vão ser fáceis. Número 1, você fazer afirmações. Cara, você olhar no espelho e falar, mano, você é o máximo, você é o cara. E você realmente entender e acreditar que basta você ser um homem hoje melhor do que você era ontem,
para você estar nesse caminho da melhora. E se você é esse cara, você vai conseguir olhar no espelho e no mínimo ter orgulho desse cara que tá aí, porque já é um cara melhor do cara que estava ontem. Então fazer essas afirmações, e existem várias delas, só olhar lá no Google, você vai ver um monte de afirmação que vai colocar esse tipo de positividade e esse tipo de crença na sua mente. Número 2. Visualizações positivas. Isso é importante. A gente sempre faz aqui, quando faz treinamentos presenciais, eu mostro, quando vou sair com a rapaziada, mostro sempre ali vídeos de abordagens boas, abordagens bem feitas, flerte bem feito e flerte ali que dá em resultado legal, principalmente em abordagens de lindas mulheres. Porque sim, se você tiver uma capacidade de ser um pouco mais solto e flertar, adquirir essa experiência, treinar bastante, que nem a gente passa aqui, e se você ajustar essa realidade sua para conseguir enxergar isso, fazer essas visualizações vão fazer uma transição muito boa para de que você seja um cara talvez um pouco inseguro na hora de conversar com mulheres lindas, para ser um cara mais solto e mais tranquilo. Número 3, muito importante essa, foque nos aspectos positivos do seu set. Você está ali conversando com uma gata, 2 gatas, 3 gatas, você está ali flertando, brincando, conhecendo mulher ou mulheres. Você vai receber muitos sinais. Como eu acabei de falar, se você focar nos sinais negativos ou se você tiver uma crença errada negativa, você vai ver esses sinais negativos. Mas se você focar nos aspectos positivos, na parte divertida, nos sorrisos, nas risadas e em toda a bagunça que aquilo acaba virando quando você está interagindo com lindas mulheres e ali se divertindo com lindas mulheres. E número 4, a maior de todas e o objetivo aqui, presuma sempre que todas as mulheres em todos os lugares estão atraídas por você. Sim, eu sei que você tem mãe, irmã e professora e velhinhas e mulheres que você não quer atraída, mas eu não estou dizendo que você necessariamente tem que agir nisso. Mas se você partir de um pressuposto, partir dessa presunção mesmo de que mulheres sim são atraídas por você, fará a maior diferença na sua vida para você conseguir atrair mulheres cada vez mais lindas e ter mulheres cada vez de mais alto nível na sua vida. Entenda, se ela te dá pouca reação ou quase nenhuma reação enquanto você interage com ela, é tão bom, você tem que entender isso como ser tão bom quanto ela te dá uma reação positiva. Os sinais que as mulheres passam são muito sutis. A gente não está programado ali para perceber todos eles. E outra, se ela for muito, sabe, de ostentar sinais e ser muito over nas reações que ela dá para você, ela corre o risco de ser visto como uma vagabunda, como uma puta, aos olhos ali da sociedade, sabe, das amigas dela. Ela tá te conhecendo, então ela vai manter as reações, os sinais de atração por você muito mais sutis. Então, a gente tem que sim procurar por eles, mas se ela está ali conversando com você, já parta dessa presunção, assuma que ela está atraída e que você vai conseguir comunicar com ela de uma forma muito mais solta e tranquila. Como eu falei, os sinais que ela passa de atração são muito sutis. Você vai perceber 3, ela já passou 20 sinais. Então parta sempre do pressuposto que ela está atraída. Afinal, se ela ainda está ali ouvindo suas lorotas, o jogo está ali para ser jogado. Parta como se ela tivesse atraída, ela tivesse interessada em você e continua ali fazendo o seu jogo com ela. Por quê? Se ela ficar entediada, ela pode simplesmente ir embora, não é? Mas ela não tá indo, tá? Por isso que é tão importante você presumir essa atração. Você pode passar o seu tempo muito mais focado em ser um cara charmoso, atraente, flertar e ser divertido, ao invés de ficar ali pensando se ela tá atraída por você ou não. Você vai ter ali todo o foco para trabalhar todos os mecanismos, todas as técnicas, táticas, truques que a gente passa aqui e sim, dê tudo de você na hora ali de trabalhar a atração. E você sabe como fazer isso aí, já usando o seu flerte, usando o seu banter e não fica ali preso na mente com será que ela tá curtindo isso, será que ela tá curtindo aquilo. E é isso, se você der tudo de si, for um cara charmoso, divertido, usar o flerte e o banter legal e ela tiver ali parada,
focada em você, 20 minutos, naquela conversa, ainda te dando linguagem corporal positiva, com um sorriso na cara, entenda isso como uma luz gigantesca verde que você pode adiantar, pode partir, seguir em frente com essa interação que ela tá a fim de você. Só partir pro abraço.